1 Samuel 13, a partir do versículo 1. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Estamos diante de uma passagem bíblica que fala sobre posturas que nós devemos ter, principalmente quando estamos sendo pressionados pelas circunstâncias. Eu gostaria que você atentasse muito bem no que você faz quando você é pressionado. Quando você está diante de situações onde você pensa: e agora, o que eu vou fazer? Saul estava no seu segundo ano de reinado. E havia um combinado entre ele e Samuel, que num determinado momento, os dois ministérios trabalhariam em parceria, mas cada um no seu lado. Saul era rei e Samuel era o sacerdote. Samuel era o sacerdote e Saul era o rei. Samuel cuidava dos sacrifícios, dos holocaustos, do se buscar a Deus para o livramento da nação. E o rei cuidava ali do seu reinado, das questões administrativas e militares. E cada um deveria estar na sua posição, no seu arraial, cada um cuidando das suas responsabilidades. Samuel havia combinado com Saul: num determinado momento eu vou até você, e lá eu vou apresentar os sacrifícios, eu vou apresentar os holocaustos, e a partir do momento em que eu apresentar os sacrifícios e os holocaustos, a mão do Senhor será sobre o seu reinado, sobre as suas batalhas, sobre as suas lutas, e tudo vai acontecer. Mas a palavra de Deus diz que Saul começou a olhar para as circunstâncias e nada de Samuel chegar. Samuel viria para apresentar o sacrifício, Samuel viria para apresentar os holocaustos, mas Saul de repente começa ali como um homem de guerra, como um homem também acostumado às grandes batalhas, começa a olhar para o seu contexto.
e percebe que o inimigo já está montando guarda, já está acampado, já está diante do lugar onde ele está. Ele começa a perceber que o inimigo é organizado, é forte e é, militarmente falando, poderoso. E começa a olhar para o seu próprio arraial e vê que no seu próprio arraial há desânimo, o povo começa a entrar para as cavernas, e aquela visão dos seus soldados e do seu povo, cada um se escondendo com medo da batalha. Saul olha para tudo aquilo e começa a coçar a cabeça e dizer: e agora, o que eu vou fazer? O povo do lado de lá é forte e poderoso, e o povo do lado de cá já está tímido, está amedrontado. E Samuel, nada de chegar para apresentar o sacrifício e o holocausto. E então, movido pelas circunstâncias, ele mesmo fala: escuta, traz aqui os animais e eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou imolar, eu mesmo vou sacrificar, e eu vou apresentar aquilo que é necessário diante de Deus para aplacar a ira de Deus, ou para que nós possamos adquirir a benevolência do Senhor, e então vamos para a batalha. E naquele momento ele ministra o sacrifício que não era da sua competência ministrar, porque este era o ofício do sacerdote e não do rei. Mas nesse momento eu quero dizer que tudo isso que ele faz, quando Samuel chega e pergunta: o que você fez? Por que você fez o que não era da sua competência? Ele diz: olha, eu vi o inimigo e olhei para o meu arraial, o meu povo desistindo, indo embora, movido pelas circunstâncias, eu apresentei o sacrifício. E de repente Samuel chega para ele e fala: hoje o Senhor confirmaria o teu reino, mas porque você não obedeceu, você não fez aquilo que você deveria fazer, o teu reino será rasgado de ti. Essa palavra foi uma palavra muito forte. Mas eu quero, querido, que você entenda hoje que talvez você não seja rei sobre Israel, e você não é rei sobre Israel, mas você governa sobre algo. Você é um chefe de família, você é pai, você é mãe. Se não é pai ou mãe, Deus lhe tem confiado responsabilidades e tem feito com que você, a partir dos postos em que você está, suponhamos que você seja apenas filho, não é pai, não é mãe, é filho. Você não é pastor, mas você é ovelha. Mas como ovelha, você cuida de um pequeno arraial. Talvez você cuida da administração escolar, talvez você cuide do seu trabalho, talvez você cuide da sua célula. 2 pessoas, 3 pessoas, mas você está sob responsabilidade, você está sob autoridade e você tem responsabilidade às tuas mãos. E no arraial em que você está, seja ele qual for, circunstâncias vão militar contra você. E nesse momento, você vai ser muitas vezes tentado a agir conforme a sua cabeça, conforme a pressão do momento. E se você não tiver princípios definidos no seu coração, se você não tiver regras estabelecidas no teu coração, se você não tiver valores estabelecidos no teu coração, as circunstâncias serão mais fortes do que os valores, as circunstâncias serão mais fortes do que os princípios, as circunstâncias serão mais fortes do que o que deveria ser mais importante na sua vida. E eu gostaria que as circunstâncias não fossem o elemento determinante das tuas ações. Diga: as circunstâncias não serão o elemento determinante das minhas ações. Diga: eu caminharei de acordo com os valores de Deus, com os princípios de Deus estabelecido no meu coração. Mas a grande pergunta que eu quero te fazer agora, amado, é o seguinte: você tem os valores estabelecidos no teu coração para se contraporem às circunstâncias que virão? Quando você não tem algo firme, quando você não tem um fundamento estabelecido no teu coração, qualquer coisa serve. Talvez esperar por Samuel não significasse para Saul algo tão importante.
Talvez para ele, o mais importante era, não, eu vou apresentar o sacrifício de qualquer jeito. Porque as circunstâncias me obrigam. Amado, quando você age de acordo com circunstâncias, você começa a deixar de andar de acordo com os princípios de Deus, de acordo com os valores de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus mandou você fazer. Houve uma situação na história de Davi que foi muito interessante. Ele estava trazendo a arca de Deus de um lugar para Jerusalém. Mas havia uma forma de se conduzir a arca. A Bíblia havia dito o seguinte: a arca, ela só pode ser conduzida por levitas que vão atravessar a arca, tem uma haste, tem um varal na arca, e os levitas vão transportar essa arca nos ombros. E é assim que se transporta a arca. É dessa forma. Há um meio de se fazer as coisas. Há uma regra estabelecida. E a palavra de Deus tem regra para tudo. Tem regra para o marido, tem regra para a esposa, tem regra para o pai, tem regra para a ovelha, tem regra para o discípulo, tem regra para o pastor, tem regra para todo mundo. Há uma maneira de se conduzir a arca. Mas Davi estava tão empolgado, vamos trazer a arca de Deus. E aí preparou um carro novo para transportar a arca, com 2 bois. E ele achou o seguinte: puxa, eu vou transportar a arca da melhor forma possível. Eu vou colocar a arca sobre um tablado, 2 bois, carregando a arca. Enfim, ele fez o melhor que ele podia fazer de acordo com a sua intenção, mas não de acordo com a regra. Mas não de acordo com a forma. Você pode ser bem intencionado e mesmo assim está errado. Você pode fazer de acordo com as circunstâncias. Davi vem, traz a arca, e os 2 bois vêm trazendo a arca, os 2 bois vêm trazendo a arca, e de repente um dos bois tropeça, a arca ameaça cair, e Uzá, era um homem que estava carregando, ajudando a levar a arca, com medo da arca cair, ele vai, estende a mão para que a arca não caia. E naquele momento ele foi fulminado e ele morreu. E Davi ficou chateado, como que dizendo: Senhor, eu fiz com a melhor das minhas intenções. Você pode fazer algo com o melhor das suas intenções e ainda assim fazer errado. Porque há uma forma, há uma regra, há uma maneira de se fazer as coisas. Há uma maneira de ser pai, há uma maneira de ser mãe, há uma maneira de ser casal, há uma forma de ser filho, há uma forma de ser ovelha. Por que Uzá foi fulminado? Deus não queria que Uzá morresse. Mas o problema é que a forma de se conduzir a arca já estava errado desde o princípio. Davi fica muito triste porque aquele homem morreu, mas ele aprendeu a lição. Ele não trouxe a arca, interrompeu aquele processo, e sabe o que ele foi fazer? Ele foi consultar a Bíblia, para saber o que a Bíblia diz acerca de como se comporta, como se conduz a arca. Ele foi estudar, e ele descobriu que aquela arca tinha que ser conduzida pelas seguintes pessoas, por tais pessoas, de tal forma, de tal maneira. Ele aprendeu nas Escrituras. Ele aprendeu a forma, quem deveria conduzir, como se deveria conduzir, com que espírito as coisas deveriam acontecer. Ele foi de acordo com a palavra. E querido, quando a gente volta para a palavra, a gente não precisa temer as circunstâncias. Quando você se volta para a palavra, você não teme as circunstâncias. Você olha para as circunstâncias, mas você fica firme, porque você percebe: Senhor, eu tenho andado de acordo com o que o Senhor requer de mim. E o Senhor certamente moverá as águas, e essas circunstâncias se acomodarão, essas circunstâncias se acalmarão, porque aquele que crê no Senhor, ele está firme. Ele está firme. Diga
para o seu vizinho: não se mova de acordo com as circunstâncias, mova-se de acordo com a palavra. Não se mova de acordo com as circunstâncias, mova-se de acordo com a palavra. E você tem que ter fundamento na sua vida. Amém? Não ande de acordo com as circunstâncias, ande de acordo com a palavra. Meu amado, a segunda observação que eu quero fazer de acordo com essa palavra é que você deve aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que Deus lhe deu. Diga para o seu vizinho: aproveite da melhor forma possível a oportunidade que Deus lhe deu. Na segunda parte do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O Senhor teria confirmado o teu reino, se você tivesse feito, se você tivesse aprendido, se o teu coração tivesse sido correto. Será que a gente consegue perceber que a nossa vida está em constante observação divina? Deus está olhando para mim, e Deus está olhando para você. Talvez o determinado período que você esteja vivendo seja apenas um período de observação e um período de prova. E você precisa aproveitar essa oportunidade. Você precisa perceber que Deus está intentando algo tremendo para você daqui a alguns anos, mas Ele está te observando agora. Amém, queridos? Será que a gente consegue ter essa percepção da nossa vida agora? Deus está te provando no pequenino ministério que Ele te entregou. Como é que você cuida das suas 2 pequeninas ovelhas que você tem? Dependendo de como você cuida, Deus lhe entregará 2.000. Se você cuidar bem das 2. Se você aproveitar bem a oportunidade. Sabe por quê, queridos? Porque o que está em jogo é aquilo que pode se perceber no nosso coração. É aquilo que a gente revela nos momentos difíceis, na hora da pressão. Como é que você age? Na hora do nervosismo, como é que você age? Como você age? Como você age? Pressão, pressão, dificuldades. Como você age? E às vezes a gente traz coisas que são fresquinhas, coisas que acontecem na vida da gente, e a gente precisa compartilhar. Mas graças a Deus, uma outra vez eu falei sobre o Levi, agora eu vou falar sobre o Levi de novo. Levi, na sexta-feira, ele caiu de bicicleta porque ele estava conduzindo a sua bicicleta e os olhos escureceram, ele teve um desmaio repentino. E por causa do desmaio, estava numa descida, e no desmaio que ele teve, ele pegou e caiu e bateu muito forte a cabeça. E está bem machucadinho. E aí depois de alguns minutos ele acordou do desmaio. Quando ele acordou, acho que porque viu sangue, porque viu as coisas e tal, ele acordou, aí desmaiou de novo. Vocês estão rindo, né? Porque já passou, graças a Deus que já passou. Mas na hora não é nada fácil, porque quando você recebe a ligação, olha, a Noemi falou, aconteceu isso, aí a gente correu para o hospital, aí ele ficou de observação, fez tomografia e tal, graças a Deus está bem. Só que entre o lugar onde você está e até o hospital, um monte de coisa passa na tua cabeça. Há um monte de coisa que passa na tua cabeça. Você não sabe o que você pensa. Vem um monte de coisa. Porque a informação houve um desmaio e caiu. E aí depois ele acordou e desmaiou de novo, depois da queda. Né? E bateu forte a cabeça. Então você fica imaginando. E as coisas começam a bombardear a tua cabeça. Você está sob pressão. É uma pressão emocional. É uma pressão de imagens, é uma pressão de circunstâncias. E naquele momento você precisa tomar uma decisão.
Eu vou tomar uma decisão, porque a cada momento da minha vida, seja no momento simples ou no momento maior, eu preciso ser aprovado. Eu preciso ser aprovado por Deus nos meus pensamentos. Eu preciso ser aprovado por Deus nos momentos em que a minha fé é exigida. Eu preciso saber tirar da minha cabeça as coisas que não edificam, as coisas que não vão construir, porque eu sei que em cada momento da minha vida eu estou sendo provado, e eu preciso aproveitar aquela oportunidade para manifestar a minha fé. Diga para o seu vizinho: aproveite a oportunidade para manifestar a sua fé. São oportunidades que Deus nos concede em determinados momentos, para que a gente possa fazer o melhor. E quando a gente faz o melhor naquela oportunidade, Deus nos confia outros patamares de autoridade. Estamos falando de Saul, rei. O Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Mas nesse particular, a sua fé não foi provada. Você deu mais valor às circunstâncias. Você não obedeceu às regras. Você não deu valor aos princípios. Você agiu de acordo com o teu emocional. Você viu o pessoal se desanimando e você viu o inimigo bem postado. Então você deu lugar aos seus pensamentos, você deu lugar à sua imaginação. Você ficou pensando de que o inimigo entraria e te derrotaria. Como muitos homens de Deus deram lugar aos pensamentos e foram destruídos pelos pensamentos. Você tem que se encher da palavra. É tão interessante que quando, um pouquinho antes de deixar o Levi no lugar onde ele estava andando de bicicleta, eu tive uma coisa até para falar para ele: Levi, cuidado para você não... Passou assim na minha cabeça: cuidado para você não quebrar seus dentes. Eu pensei, antes de acontecer qualquer coisa. E depois que aconteceu, que eu fui para o hospital, a primeira coisa que eu olhei foi se tinha quebrado alguma coisinha. Aqui está um hematoma grande, está bem inchadinho aqui. E a primeira coisa que eu fui ver: aconteceu alguma coisa com os dentes? Não aconteceu nada. Mas aqui tudo. São coisas que a gente não entende. É como se Deus tivesse mostrado antes: olha, fique em vigilância. Fique esperto no reino espiritual. Você tem que estar atento, querido. Você precisa vigiar, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar por você mesmo. Vigia sobre o teu casamento. Cuidado que as circunstâncias da vida muitas vezes se levantarão para tentar nos tirar do foco, nos trazer algum desconforto. Vigia. 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 Diga para o seu vizinho: vigia, meu irmão. Meu amado irmão, se você está vivendo uma determinada fase da sua vida, saiba que essa fase é uma fase experimental e é uma fase de prova. Deus está provando o teu coração. Deus está provando as tuas atitudes. Como você age sob pressão. Como você age sob crítica. Como você age sob perseguição. Como você age uma vez sendo caluniado. Como você age? Como você age quando as pessoas te abandonam? Como Saul, vendo o seu povo indo embora. Estou ficando sozinho. Como você age quando o povo começa a debandar? Como você age? Muitas vezes nós temos que contar até 10. Muitas vezes nós temos que nos dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sou teu filho e eu vou continuar na minha disposição de te ouvir, de te obedecer e de me alimentar com os teus princípios e com os teus valores, porque eu sei que estou sob prova. Estou sob prova. Seu casamento está sob prova? Fica firme. Está passando pelo fogo refinador, pelo fogo purificador,
deixa o fogo continuar, porque se Deus só retira você do fogo quando a imagem dele é refletida na prata. Enquanto a imagem dele não é refletida na prata, você vai continuar no fogo até que o fogo refine a prata, purifique o ouro e as escórias sejam removidas. Mas se isto não aconteceu ainda, então precisa passar por um pouco mais de fogo. Prova de Deus. Mas nesse meio tempo, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando para fazer o melhor que você puder fazer. Em meio à sua prova, faça o melhor. Aproveite a oportunidade. Em nome de Jesus. Pastor, o que o senhor quer falar sobre aproveitar a oportunidade? Aproveite a oportunidade e seja o melhor filho que você puder ser. Porque todas as sementes que você lançar como bom filho virão sobre você quando você casar. Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá. Se você é jovem, faça as melhores escolhas enquanto jovem. É a oportunidade que Deus lhe deu. Porque essa fase dará lugar a uma outra fase, e dependendo de como você viveu essa fase, Deus lhe dará vitória na fase seguinte. Mas aproveite a oportunidade, porque foi isso que Samuel disse a Saul: o Senhor teria lhe confirmado o seu reino, se você tivesse aproveitado bem a oportunidade de agora. Quais são as oportunidades que Deus me dá? Estou falando de oportunidades porque no meu tempo devocional hoje, o Espírito Santo de Deus me fez, como que num filme, olhar para trás e perceber uma oportunidade aqui e eu aproveitei. Uma outra oportunidade ali e eu achei que não era para aproveitar e me arrependo disso. Outra foi boa, outra eu deixei escapar. E o Senhor, como num filme, foi passando as oportunidades. Algumas eu tive percepção e abracei, outras eu deixei escapar. Saul deixou escapar a oportunidade de ouro. Ele deixou escapar. Talvez não se aplicou no conhecimento, não se aplicou na obediência, não se aplicou na dependência de Deus, não valorizou o reinado que Deus havia lhe dado, deixou escapar a oportunidade. Quantos entendem? Oportunidades. A primeira é: cuidado com as circunstâncias, ou se mover de acordo com as circunstâncias e não com os valores e com os princípios de Deus que Ele estabelece na sua vida. Em segundo lugar, aproveite as oportunidades que Deus lhe dá. E nesse tempo de oportunidades, faça o melhor que você puder fazer. Porque dependendo de como você vive esse momento, Deus há de remetê-lo a um outro patamar, há de confirmar o seu governo, confirmar o seu reinado, dependendo de como você faz agora. Amém? Em terceiro lugar, entenda que você precisa respeitar os seus limites. Diga para o seu vizinho: respeite seus limites. Respeite seus limites. O que faltou para Saul? Ficar na posição dele. Quem vai fazer o sacrifício é o sacerdote. Eu sou o rei. Respeitar os seus espaços. Sabe o que nos faz, às vezes, não respeitar os nossos espaços? Orgulho. O orgulho me leva a achar que eu posso ser tudo e que eu posso fazer todas as coisas e de que eu não preciso de ninguém. Sabe que o orgulho foi a causa da queda de Satanás. Ele era um querubim ungido. Deus havia preparado aquele querubim para uma função, mas ele quis ser mais do que aquilo. Ele quis ocupar um lugar que não era dele. Ele quis ser mais do que Deus havia
dito que ele fosse. E sob a base do orgulho, ele quis tomar uma posição que não era dele. O orgulho faz com que a gente ache que a gente pode resolver todos os problemas como marido e não precisa da esposa. A cada dia mais, houve uma fase no meu casamento em que eu achei que realmente foi fruto da minha insensatez. Eu achava assim, bom, se faltar a Noemi, eu sou perfeitamente apto para dar conta de todas as coisas, menos cozinhar, mas o resto eu posso fazer todas as coisas. E cada vez mais eu descubro que eu preciso dela muito mais do que eu imaginava. E de que eu preciso das pessoas muito mais do que eu imaginava. Que eu preciso das pessoas, que eu preciso do ministério dos outros, que eu preciso do complemento dos outros. De que eu não sou o super-homem. E de que, na verdade, as pessoas são mais importantes do que eu imaginava que elas eram. E quanto mais você cresce nessa consciência, mais o teu coração se torna pequeno no sentido de humildade. Você se torna humilde. Você pode olhar para o outro e dizer, eu preciso de você, você é importante para mim. O que fez com que o reino de Saul fosse rasgado? Samuel não chegou, mas eu sou plenamente suficiente para reinar e também para ser sacerdote. Eu posso reinar e eu posso oferecer o sacrifício. Eu posso reinar e eu posso aplacar a ira de Deus ou trazer a benevolência de Deus e não preciso de ninguém. E essa visão de autossuficiência, que é o princípio do orgulho no nosso coração, quando a gente não pede conselho, quando a gente não busca a informação de um profissional, de um especialista, quando a gente age muitas vezes de acordo com, bom, Deus me falou. Eu tenho muito cuidado quando a pessoa fala muito isso. Olha, Deus me falou assim, Deus me falou assim, Deus me falou assim, Deus me falou assim. Ele entrou no lugar de oração e Deus falou. Entrou no lugar de oração e Deus falou. Entrou, Deus falou. Se Deus fala tanto assim, você não precisa de pastor, você não precisa de conselheiro, você não precisa de um amigo mais maduro, você não precisa de um líder, você não precisa de ninguém. Você pode tanto reinar como apresentar o sacrifício e ficar de boa. Eu sei que Deus fala nos nossos lugares de oração, mas toma cuidado. Porque algumas vezes nós achamos que Deus falou, mas Deus está falando de acordo com o meu desejo, com aquilo que eu quero. Às vezes eu quero tanto aquilo, que eu entro no meu lugar de oração, e eu estou tão contagiado por aquilo que eu quero, que eu acho que é Deus que está me falando. E eu preciso de uma outra pessoa que me ajude a peneirar esse pensamento e esse sentimento do meu coração. Eu não sou um super-homem. Eu não sou autossuficiente. Como marido, eu preciso desesperadamente da minha esposa. Como esposa, precisar do marido. Como pais, precisar dos filhos, ou dos filhos, precisar dos pais. Como ovelha, precisar do seu pastor, mas o pastor precisar da ovelha também. É o conselho do mais simples, é o conselho do mais humilde, é aquele que talvez não fez curso de doutorado, mas tem uma palavra de Deus e que vai acrescentar à minha vida. Essa interdependência, não é a dependência, mas é a interdependência, que vai fazer com que o nosso ministério possa ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você refletisse sobre estas coisas, para que o Senhor confirme o seu reino, confirme o seu governo, confirme a sua autoridade, e que você não se mova de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com os valores de Deus. E que você tenha cada vez mais os valores de Deus na tua vida, para que as circunstâncias não sejam senhora na sua vida.
Em nome do Senhor Jesus. Que você possa aproveitar a oportunidade que Deus lhe concedeu agora, no momento que você tem vivido. A oportunidade para fazer o melhor. Que você possa também compreender, querido, que o Senhor quer te levar a novos patamares, dependendo de como você age agora na sua vida. Te levar a novos patamares, provando o seu coração agora no pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quero orar com a igreja.